E se eu te disser que tu não tá emagrecendo porque tu tá comendo de menos? Pode parecer um pouco estranho, afinal a gente sabe que para perda de peso a gente precisa comer menos do que a gente tá consumir menos calorias, né, do que a gente tá gastando. Mas eu vejo muito isso acontecendo aqui no consultório, mas eu vejo muito isso acontecendo da gente fazendo ajustes por conta própria, na alimentação, no plano alimentar, pensando que vai trazer um benefício, tu vai estar comendo menos, vai estar te ajudando a emagrecer mais rápido e isso ser completo tiro no pé, porque só faz tu acabar comendo mais nas refeições seguintes, bagunçando toda a alimentação e realmente não te levando para o resultado que tu quer. Provavelmente dando uma estagnada ou possivelmente até piorando ali teu resultado. E eu vejo o quanto isso é comum, eu vejo quase toda semana isso acontecendo com algum paciente aqui no consultório. Então é por isso que hoje a gente vai falar sobre isso. Então seja muito bem-vinda a mais um quadro do Socorro Nutri, onde a gente conversa sobre dúvidas reais que surgiram ao longo das semanas com as pacientes aqui no consultório, que também estão nessa jornada de emagrecer de verdade. Então, muito possivelmente, essa dúvida ou dificuldade também seja a tua. Se tu ainda não me conhece, eu me chamo Amanda Folador, eu sou nutricionista e eu ajudo mulheres a emagrecer de verdade sem perder o controle na comida. Se tu também tá nessa jornada de perda de peso, já se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo qual tem sido a tua maior dificuldade nesse processo, porque a tua dúvida pode ser o tema do próximo episódio. Então, para ser mais precisa do que a paciente me falou essa semana, qual que era a dúvida dela, a gente estava conversando sobre o plano alimentar dela, revisando o que ela estava fazendo ao longo da semana, e aí ela me olhou em algum momento e falou: "Tem certeza que eu posso comer tudo isso? Eu não vou engordar?" Porque eu faço aqui, né, uma estratégia onde a gente coloca comida de verdade, comida boa, comida saudável, que consegue ter uma densidade calórica mais baixa para que a pessoa consiga realmente fazer uma refeição completa. Porque, se a gente tá nesse processo de perda de peso, seguindo uma dieta, fica muito mais difícil se tu tá comendo muito pouco, né, se tu tá, passando fome o tempo inteiro, se tu tá já sempre pensando, esperando a próxima refeição, porque, por exemplo, teu almoço foi muito pequeno. Então, nesse caso específico, a gente estava conversando sobre o almoço e eu reforcei para ela, claro, tá tudo muito bem, estimado, se tu seguir isso aqui que a gente tá planejando, tu vai sim, atingir a perda de peso. Claro, sem levar em considerações as saídas, enfim, o final de semana, essas outras questões que daí é um tópico à parte. Mas se ela seguir na maior parte do tempo o nosso planejamento, ela vai sim atingir a perda de peso. E daí ela me falou: "Ah, tá, porque tem certas momentos, às vezes, que eu dou uma exagerada, eu me passo um pouco na quantidade aqui no almoço, e aí nessa situação específica, acho que ela tinha me dito que ela tinha feito um prato que era, mandioca, aipim ali com carne de panela, se eu não me engano, e no almoço, e que ela tinha comido mais do que seria o adequado ali para ela, que a gente tinha planejado, e que aí no lanche da tarde ela não fez o lanche da tarde completo dela. Como ela já tinha exagerado no almoço, ela pensou: "Ah, tá, vou comer menos no lanche da tarde". Aí ela comeu só uma fruta. Aí chegou na janta e ela: "Ai, mas eu já exagerei lá no almoço, então eu também não vou comer, né, já não devia ter comido nada, né". E aí ela: "Putz, tá, não, mas eu acabei comendo, comi a mesma coisa do almoço". E ver como fica toda uma situação em que ela tá se cobrando fazer, comer cada vez menos, como se isso fosse ajudá-la no emagrecimento, e daí ela simplesmente não seguiu o plano. Ela começou a fazer os ajustes próprios que fazem, em muitos momentos, pode acabar criando uma bola de neve de tu atrapalhar o que a gente tinha planejado inicialmente. E antes da gente seguir a conversa, né, de eu esclarecer isso melhor pra ela, eu perguntei: "Tá, mas quanto que tu comeu a mais no almoço?" Porque, né, tem exageros e exageros, né, e tem que entender o que que de fato ela fez de diferença, mas ela falou que assim: "Não, era pra eu comer", né, vou falar um número genérico, "era pra eu comer 100 gramas, eu comi 150, tá. E e aí eu tipo: "Tá, não vai ser isso", todos os ajustes que tu foi fazendo depois não tinha sentido dentro dessa oscilação que tu tinha tido ali no plano alimentar. Claro, foi um pouco a mais? Foi, mas assim, toda essa repercussão que vai tendo, o que pode vir a acontecer, o que acontece muitas vezes, é que tu acaba ficando com fome nesses outros momentos. Por exemplo, chegaria de noite com muita fome e comeria outras coisas, que também estão bem mais fora do nosso planejado. Por exemplo, eu tinha ali a
o marido às vezes leva em casa, tipo, coisas de padaria, bolo. Poderia ter sido muito o momento em que ela cairia nessa. De, não vou jantar, não vou jantar. Só que aí do nada chega ali um bolo quentinho na tua frente. Ai, tá, vou comer. Afinal, tu tá com fome e tu já na tua cabeça tu estipulou que tu não ia jantar. Então aquilo é só um lanchinho. E aí tu pensa que não tá saindo tanto, quando pode ser que nesse momento seja a situação em que de fato tu tá atrapalhando o teu emagrecimento. Então, ficar fazendo esses ajustes por conta, por mais que às vezes pode ser que dê certo, pode ser que te coloque ali no déficit calórico legal, que siga mais ou menos no que a gente estipulou, pode muitas vezes, que a grande maioria das vezes, te atrapalhar muito mais do que te ajudar. Até porque, gente, existe uma diferença entre comer menos do que tu vinha comendo e comer pouco, que é isso que eu comentei ali no início do vídeo, que quando a gente pensa em dieta, a gente pensa em emagrecimento, é muito comum a gente ter a ideia de que quanto menos comer, melhor. Mais rápido tu vai ter o resultado, mais tu vai emagrecer, tu precisa comer pouco. Só que isso não é uma verdade absoluta. Sim, é importante que tu consuma menos calorias do que teu corpo está gastando, porque assim ele vai usar a tua gordura que tu já tem acumulada no corpo, né, que é o teu estoque de energia que ele tem ali no corpo para esses momentos de emergência, ele vai usar então a gordura como fonte de energia, já que tu não comeu energia suficiente, né, da alimentação. Mas isso é diferente de comer o mínimo, de sempre estar querendo comer menos. Porque quando a gente, né, nutricionista, monta uma dieta, um plano alimentar, tem toda uma estratégia por trás para pensar em qual que é a composição nutricional daquela refeição, que ela vai repercutir nas refeições seguintes, o quanto isso vai saciar a tua fome ou até a tua vontade de comer. Então, as refeições, elas são pensadas de forma estratégica, e no momento que não necessariamente tá ciente de todas essas estratégias que tem por trás, vai mudando pensando apenas no vou comer menos, tu pode estar bagunçando todo esse aspecto que te ajudaria muito a longo prazo. Ou, por exemplo, nesse cenário da paciente, pode ser que ela acorde no outro dia morrendo de fome, porque ela bagunçou toda a alimentação dela ao longo do dia, ela comeu muito menos do que a gente tinha estipulado, e aí chega de manhã morrendo de fome e come o dobro do que seria o café da manhã. Aí já bagunça todo o resto do outro dia, porque daí ela fica, putz, já comecei errando. E ela poderia entrar nessa noia de novo de, tá, vou comer menos, então vou almoçar menos. E aí chega de tarde morrendo de fome. E aí vai entrando nesse ciclo, sabe, que muitas vezes parece que vai te ajudar e na verdade só te coloca em mais risco para cair nessas tentações, cair nesses alimentos que são mais hiperpalatáveis, digamos, e mais eventuais na dieta, porque se tu tá com muita fome e tu tá resistindo a comidas o tempo inteiro, assim, e tu tá se colocando num momento de estresse, digamos, tá, não dormiu direito, tá num momento mais estressante no trabalho, tá, né, sobre uma restrição calórica que também, de certa forma, coloca um estresse no teu corpo, no primeiro sinal de uma comida gostosa, aquilo vai te atrair muito mais do que se tu tivesse seguindo o plano direitinho, porque você tá colocando muitos fatores externos que a gente não tava necessariamente preparada para lidar naquele momento. E, gente, lembrando também que existem vários tipos de dieta, né, em termos de estratégia nutricional, mas mesmo ali na parte qualitativa. Então, aqui no meu acompanhamento, eu prezo sempre por fazer um plano alimentar que seja dentro do que a pessoa está buscando, né, a nível de resultado, mas também dentro do que ela já tem o hábito, que ela gosta de comer, e a gente vai ajustando dentro disso. Então, não existe uma dieta perfeita. Existe a dieta que funciona para ti, que se encaixa melhor na tua realidade. E aí, no momento em que tu vai fazendo esses ajustes por conta, sem levar essas partes mais estratégicas em consideração, muitas vezes, quando tu entra daí nesse ciclo de compensações e vai bagunçando ali a dieta, começa a ficar um pouco insustentável. E aí tu começa a ter momentos que tu exagera, aí momentos que tu restringe mais, aí momentos que tu exagera porque tu restringiu mais. E daí momentos que tu come uma coisa completamente diferente porque tu estava muito restrita e acabou, né, tendo esse desejo pontual. E isso vai desgastando um pouco a tua perseverança, assim, na dieta, né? Porque
Algo que é muito importante pensando na perda de peso, no emagrecimento a longo prazo, é tu conseguir manter essa dieta a longo prazo, né? Tu conseguir seguir ela por mais tempo. Por isso que eu valorizo que a dieta seja algo que tu consiga fazer, que ela seja realista para ti, não aquela dieta idealista, idealizada, perfeita. O importante é que tu consiga seguir. E aí no momento em que tu vai fazendo esses próprios ajustes, tu fica com a sensação de que ela não tá funcionando, de que tu tá fazendo errado, de que tu não consegue, que tu não tá conseguindo, né? E fica muito mais fácil de tu acabar desistindo. E no momento em que tu desiste, aí sim que tu não vai chegar no resultado que tu quer. Então, essas compensações aleatórias que tu vai fazendo porque tu acha que fazem sentido, pode estar te atrapalhando realmente muito mais do que tu imagina, ou que tu visualiza naquele momento pontual. E acaba gerando uma frustração muito grande em relação ao teu processo, em relação à dieta em si, o que só torna tudo mais difícil, mais pesado, que é o contrário do que a gente está buscando, né? A gente está buscando que, apesar de esse processo ser cheio de mudanças, de momentos que às vezes vão ser mais difíceis, mais desafiadores, a gente está buscando tornar ele o mais leve possível, para que ele consiga ser sustentável, para que tu consiga realmente manter isso. E no momento que tu começa a se frustrar, isso fica muito pesado e realmente tende a não funcionar no longo prazo. E o que acontece também, se tu vai entrando nesse ciclo, é que se tu chega em momentos específicos com muito mais fome, já frustrada, já tudo bagunçado ali nutricionalmente falando também, nas nossas estratégias, tem muito mais chance de tu chegar num momento assim, por exemplo, né, nesse cenário da paciente, que ela foi comendo menos no lanche, na janta, e se ela chegasse no outro dia de manhã e tivesse realmente um bolo que o marido dela trouxe em casa esperando para ela comer no café da manhã. E ela acordasse, né, com mais fome. Tinha muito mais chance dela acabar tendo uma sensação de perda de controle na comida. Seja ela realmente real, né, ela poderia ter uma perda de controle, ou subjetiva, de sentir que, tipo, putz, eu não consigo nunca me controlar, porque tu tá com a sensação de que tu tá o tempo todo se controlando. Ela já não conseguiu ela já sente que ela não conseguiu se controlar no almoço do dia anterior. Aí ela se controla no lanche da tarde, ela sente que já não conseguiu se controlar na janta. Aí no café da manhã que ela tinha que se controlar também, né, tinha na mente dela, ela já foi lá e perdeu o controle. Então tu tá se colocando em muito mais risco disso acontecer e fica, né, todo esse processo, como eu já comentei, muito mais difícil, muito mais cansativo, que não é o que a gente tá buscando. E aí, se tu começa a fazer essas restrições, assim, que pode acabar vindo a ser uma restrição exagerada, tu começa também, né? Vamos lembrar desse outro ponto, a ficar irritada, cansada, sem energia. Tudo começa a ficar um saco, tudo começa a ficar muito mais demandante, tu precisa de muito mais esforço para seguir fazendo as tuas tarefas ali do dia a dia e mesmo se esforçando e se dedicando para seguir o plano alimentar, seguir a dieta. Então, restringir dessa forma, além de não fazer sentido no contexto da perda de peso do teu plano alimentar, também te coloca nessa situação fisiológica que a gente chama de mais estresse mesmo, ou seja, não tem positivo. Então, para resumir, talvez ficar um pouco mais claro, fazer uma analogia. Pensa, pensa em uma fogueira que está acesa ali pegando fogo. Para tu manter ela acesa, tu precisa ir colocando lenha aos poucos e com regularidade, que seria, né, a tua alimentação, comer na quantidade adequada e com regularidade. No momento em que tu coloca muita pouca lenha, a fogueira não vai resistir, ela vai acabar com o tempo apagando. Ou seja, tu vai acabar ficando com muita fome e possivelmente desistindo da dieta, apagando ali o fogo. O fogo, a tua energia, vai acabar. E o nosso corpo, ele precisa dessa energia, dessa lenha, para seguir funcionando normalmente. Então, se tu tá comendo muito menos do que ele precisaria, do que a gente estipulou que seria adequado para ti, com o tempo não vai dar certo. Tu vai acabar ou desistindo da dieta ou tentando, né, uma outra coisa, enfim, pensando que aquilo não funcionou para ti, quando na verdade tu só não estava fazendo da forma como seria mais adequada, como a gente tinha planejado. E em contrapartida, né, se tu colocar muita lenha ali, o fogo não vai dar conta de queimar tudo ali. Dito isso, se tu percebeu que tu também é uma pessoa que costuma fazer isso, tem essa tendência, o que tu pode fazer, né? Por onde começar a melhorar isso para realmente chegar lá na perda de peso no corpo, né, que tu tá buscando? O primeiro passo é simplesmente confiar no processo e no teu plano alimentar, na dieta que tu tá seguindo. E claro, de preferência, né, com um profissional
adequado, responsável, né, nutricionista, que planejou para ti. Porque no momento que tem todas essas estratégias por trás que possivelmente tu não tá vendo, por porque, né, não é o teu trabalho, tu não é nutricionista, então é normal que a gente não enxergue tudo que tem ali por trás do trabalho de outros profissionais, né. Então confia no processo e se tu tá com alguma dúvida, pergunta pro profissional que tá te acompanhando, não tem problema. Porque é importante que tu esteja confortável, que tu esteja confiante no que tu vai seguir, senão isso que acontece, tu vai começando a fazer mudanças por conta, né, por ti mesma, no momento em que tu não tá ali na consulta, porque a nutricionista tá pra te orientar, ela não tá contigo no dia a dia fazendo as refeições. Então tu que sabe as decisões que tu toma, tu tem total, poder, né, sobre o que tu vai colocar ali no teu prato. Então apesar de ter orientação, a gente sabe que muitos outros fatores também, influenciam a tua escolha alimentar naquele momento. Então se tu tá na dúvida, se tu tá receoso, se tu não tá confiante naquilo, tem muita chance de tu acabar fazendo algo diferente que tu pensa, tu acha que pode ser que seja melhor pra ti. Até porque a gente tem muita informação hoje na internet, nas redes sociais, sobre alimentação saudável. Então, às vezes, as informações também são conflitantes. E elas nem sempre estão indo na mesma direção. Então, tu pode ficar na dúvida, tipo, viu algum outro conteúdo, algum post falando algo diferente do que tu tem ali, ou do que, né, tu vinha fazendo. Tudo bem, questiona o profissional que tá te ajudando, que tá te acompanhando, pra que tu tenha cada vez mais clareza, mais conhecimento, mais autonomia pra fazer as escolhas adequadas, pra fazer as escolhas certas. Que isso sim vai te levar pro emagrecimento de longo prazo. Isso sim vai te ajudar a não ter esses momentos de exagero, de descontrole, de perder o controle na comida mesmo. E assim, como via de regra geral, eu sempre oriento que se tu saiu, se tu teve uma escapada, um exagero em uma refeição pontual na tua alimentação, tudo bem, acontece, vida que segue, tu volta pra tua alimentação na refeição seguinte, pra tu não entrar nessa mesma bola de neve que a gente tá falando. Volta pro teu plano, volta a seguir ele normalmente, como se tá, foi só um tropeço ali, já voltou. Pra não, né, começar a fazer esses ajustes aleatórios. Mas às vezes, dependendo da situação, faz sentido a gente ajustar alguma coisa, mas essas situações que fazem sentido ajustar, elas são também pontuais. Não é toda vez que tu faz um mini errinho, né? Porque que nem ali a paciente, ela não fez, tipo, ela não comeu uma torta depois do almoço. Ela tinha aumentado a quantidade de uma alimentação que já era saudável. E claro, para ser mais eficiente na perda de peso a longo prazo, sim, o ideal seria ela seguir ali a porção que a gente planejou. Mas se foi isso uma vez na semana que ela fez isso, também não tem problema, vida que segue, tipo, não vai ser isso que vai atrapalhar. Agora, se isso tá acontecendo rotineiramente, se todo dia tu tem esses exageros, essas escapadas, essas mudanças, aí realmente, se tu voltar pro plano alimentar, mas todo dia tiver uma diferença, aí sim vai impactar o teu resultado. Então, se isso estiver acontecendo com muita frequência, também comunica o profissional que está te ajudando, para então, quem sabe, a gente fazer algum ajuste no plano alimentar como um todo, para tu já saber o que fazer de forma estratégica também nessa situação, ou enfim, entender por que isso está acontecendo. Por que que tu tem sempre sentido essa necessidade de exagerar? Ou tu tá comendo de forma automática, não tá nem percebendo que tá fazendo isso, só percebe depois, porque percebe que nessa situação o ajuste não tem nada a ver com o plano. Tem a ver com a forma como tu tá comendo. Então, nem sempre, na grande maioria das vezes, a solução não é ficar cortando mais alimentos, pular as próximas refeições, fazer ajustes da tua própria cabeça. E agora, digamos que tu não tem um plano alimentar, uma dieta feita específica pra ti, tu não tem um profissional que tá te acompanhando. Aí minha recomendação vai ser de forma mais genérica pra baseia a tua alimentação em alimentos in natura, alimentos, né, saudáveis, assim, vegetais, frutas, arroz, feijão, carnes, fontes de proteína, iogurte, queijos. Faz refeições intermediárias, faz o almoço, faz a janta, mas também faz o café da manhã, faz o lanche da tarde. Tenha uma alimentação equilibrada, com porções reduzidas, né, se tu tá buscando, perder peso, mas que também respeitem tua fome e tua saciedade. Que esse é claro que essa recomendação ela fica muito mais, genérica, porque também, seria importante para te ajudar da melhor forma possível entender o cenário, enfim, caso a caso, assim como a gente faz aqui no consultório. Mas tu estruturando uma alimentação saudável, equilibrada, que não é muito restritiva, mas também não é muito permissiva, assim, de comer tudo que tu vê pela frente, respeitando a tua fome e saciedade, tu já tá meio caminho andado para conseguir já ir colocando em prática, buscando, né, hábitos que vão te ajudar na perda de peso. E eu tenho um vídeo um pouco mais completo aqui no canal, já falando sobre a questão de percepção, de fome, saciedade, porque também é uma técnica que a gente tem que ir colocando em prática, se aprender a se reconectar com esses sinais do corpo que estão ali, mas que a gente já se distanciou muito na nossa vida atual, que enfim, a gente come conversando com outras pessoas, vendo televisão, mexendo aqui no celular. Então, tem muitos outros aspectos que influenciam também nisso, mas se for possível, quanto mais tu conseguir seguir isso,
mais vai te ajudar a chegar nessa perda de peso que tu tá buscando e seguindo essa regra de tipo, tá bem, exagerei, fiz algo diferente do que eu estava planejando, tudo bem, vamos voltar para o plano alimentar. E se esses exageros estão acontecendo com muita frequência, podem sim vir a te atrapalhar, né? Então vamos entender por que que tu tem exagerado e pensar numa solução para isso. E não no resto e ficar reduzindo cada vez mais tua alimentação. Porque lembra que o importante é tu conseguir seguir isso a longo prazo para que tu tenha o resultado que tu tá buscando e para que ele seja satisfatório. A gente não precisa de extremos, de restrição atrás de restrição, de ficar se cobrando cada vez mais. A gente precisa de uma alimentação estratégica que faz sentido para ti. E ficar fazendo ajustes aleatórios por conta própria vai ao contrário disso. Então, se tu gostou desse vídeo, se ele te ajudou, se ele te trouxe uma nova perspectiva em relação ao que tu tem feito, a tua alimentação, a essas restrições sem sentido, né? Vamos dizer assim. Já curte e já manda para uma outra pessoa que também pode estar passando por isso e se inscreve aqui no canal que a gente tem vídeo novo toda semana.